Oi, gente! Boa noite! Tudo jóia? Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu sou a Aline Loyola, eu sou especialista em chá, sou tea sommelier e eu tô aqui toda segunda e quinta à noite para te ajudar a se tornar especialista em chá e aproveitar da melhor forma possível os aromas, os sabores e as oportunidades que essa bebida milenar tem para nos oferecer, tá? E assim, boa noite, Lina, boa noite, bruxaria. E olha só, eu acho que hoje o tema não poderia ser diferente, né? O tema vai ser sobre o chá inglês, né? O tema desse nosso encontro. E a Rainha Elizabeth, ela definitivamente foi um ícone, né, na propagação dessa cultura, né? Se a gente procurar em Google, em qualquer um das mídias sociais, digamos assim, mundiais, a gente vai ter muitas fotos da rainha tomando chá, que era um hábito da rainha, né? E em homenagem a ela, eu trouxe aqui um chá preto, né, do Ceilão, e vou tomar com leite, que é a forma que ela tomava, né? Ela e 66% dos ingleses tomam chá preto com leite como hábito, tá? E aí hoje eu quero trazer essa referência, né? Eu quero trazer a referência dessa. Eu não vou falar nem da etiqueta do chá, mas eu vou falar a referência em relação aos costumes do chá da tarde, aos costumes da forma de beber chá, principalmente esse que é do Ceilão, com leite e assim por diante, tá? Eu vou só preparar aqui enquanto a gente conversa. Esse é bem aromático. Então vamos lá. A Aninha tava comigo enquanto eu comprava esse porta-chá aqui. Eu achei bem lindo. E ele é muito útil, olha, só abrindo um parêntese. Ele tem essa tampinha com esse material que é como se fosse. Ele cria uma pressão aqui de forma que não entra ar dentro da embalagem. É uma embalagem de porcelana, então também fica longe da luz e da luminosidade. Então a tendência é que esse chá realmente seja, né, assim, dure bastante tempo, tá? Aqui eu coloquei um chá preto do Ceilão, exatamente para usar como referência, né? As bebidas preferidas, né, da rainha e dos ingleses de uma forma geral. É bem lindo, né, Aninha? Ó, bem lindo também, achei lindo. Bem fofo. Vou colocar aqui essa água. A água eu tô colocando a 100 graus. Mas eu vou deixar bem menos tempo do que o minuto que eu tenho o hábito de deixar, porque eu botei uma concentração bem maior de folhas. Eu quero que ele fique forte, porque eu vou colocar o leite, né? Mas eu não quero que fique, digamos assim, tão forte assim, porque eu quero ficar fazendo várias infusões mais rápidas para a gente conseguir conversar enquanto eu preparo. Então, olha lá, a questão até desse hábito. Vamos começar pelo hábito, né, de tomar o chá preto com leite, né? De onde é que veio esse hábito? E aí a gente traz uma história muito interessante que diz respeito também a essas porcelanas. Essas porcelanas, elas são porcelanas inglesas. Elas têm o nome de Bone China, tá? Bone em inglês, ela significa osso, tá? Então ela é feita de um material de osso que na hora que eu coloco contra a luz, eu não sei se vai dar para perceber, não vai dar para perceber daí, né? Mas ela fica transparente e a gente consegue ver o outro lado, né? Então é uma técnica, né, que se desenvolveu ao longo do tempo. Deixa eu só servir aqui meu chá e eu continuo. Pronto. Essa bone cerâmica, ou bone china, ela é como restos de ossos mesmo, é como se fosse um pó de osso. E é muito delicada e muitas pessoas, né, da nobreza e da alta burguesia compravam esse tipo de porcelana da China. Depois ela passou a ser fabricada também na United Kingdom, né, na Grã-Bretanha. Mas o fato
é que ela é muito delicada. E eles gostavam muito de tomar o chá preto. E uma das vertentes de se incluir o leite dentro da xícara, né? É porque eles diziam que o chá quente poderia quebrar essa xícara. Isso é um mito, né? Na verdade, a própria porcelana, ela vai a temperaturas que passam de 1000 graus, né? Para poder ficar pronta. Então, isso não acontecia. Aí também diziam a vertente que deveria parar de manchar as xícaras, né? O fato de tá na xícara, um chá preto que vai deixando a mancha e etc. Então eles colocavam primeiro o leite em temperatura natural e depois acrescentavam o chá preto, né? Aí vem um pouco de mim, né? Assim, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar primeiro o chá e depois eu coloco o leite, por quê? Porque eu gosto como se fosse o leite só pingado. Eu não gosto com muito leite, porque eu gosto de sentir o gosto do chá. Então acaba que fica muito de pessoa para pessoa, mas até hoje cerca de 66% dos britânicos tomam chá com leite, chá preto com leite, né? Então isso é uma das heranças que a gente tem do chá ter começado pela nobreza, passado pela burguesia e depois ter nos alcançado, né? Foi dessa forma. No caso da questão de ser do Ceilão, né, do Sri Lanka, o que é que acontece? A Inglaterra, lá por voltas do século 14, 15, né, ela estava em franco crescimento, até antes disso também, bem antes disso. E era um crescimento bélico, né? Ela era a maior potência bélica do mundo, mas eles também tinham essa ânsia de novas culturas, de novos artigos para trazer e etc., desse enriquecimento mesmo de terras, né? E o Sri Lanka foi uma das terras que fez parte da colônia britânica durante um tempo. E o Sri Lanka é sim um dos maiores produtores de chás do mundo, inclusive ele é reconhecido pela qualidade dos seus chás pretos, né? Exatamente por quê? Porque foi a família de chá mais incentivada pelo britânico, pelo consumo do mercado britânico, porque era o que eles gostavam mais, né? Então acabou que ficou essa herança e eles tomam até hoje, né? Na Grã-Bretanha, os chás que eles mais tomam têm origem nos próprios países que já fizeram parte da Grã-Bretanha, ou seja, que eram colônias da Grã-Bretanha, sejam elas o Sri Lanka, a Índia, o Quênia, né? Que mais? Sri Lanka, Índia e Quênia. Em geral, eles tomam chás dessas regiões. Coincidência ou não, são chás pretos mais robustos, né? Que suportam essa questão do leite. E aí já vem o outro lado, né, da inclusão do leite, né? O que é que acontece? Hoje em dia, a gente compra um chá e ele vem dizendo como é que você deve preparar, né? Só que na época que esse chá começou a chegar na Europa, né? Inclusive foi no século 17, dizendo 14 ou 15, mas foi no século 17, foi 1662 aproximadamente, que foi quando a Catarina de Bragança se casou com o rei Carlos, né? Rei Charles II. Não é esse rei Charles que é hoje o rei. Ela trouxe essa cultura que já tinha em Portugal e acabou que foi tomando de conta da realeza e depois da burguesia e etc. E aí o que é que acontece? Era um tônico para a saúde, né? O chá cresceu com como se fosse com esse mote, né? Esse marketing, entre aspas, mas através da Catarina de Bragança, da Ana Russell, que já era uma duquesa inglesa, da própria Rainha Vitória, o que foi que aconteceu? Esse chá, ele tomou um cunho social e gastronômico mais forte, né? Assim, apesar de que ele era símbolo de nobreza, ele era símbolo de riqueza, então ele acabou conquistando a nobreza por isso, mas não se tinha uma orientação de preparo, eles preparavam
uma quantidade muito grande de folhas para pouca quantidade de água, deixavam muito tempo. Resultado, não se sabe exatamente como era essa receita de preparo. O fato é que o chá ficava extremamente amargo. E aí o que é que acontecia? Por conta do amargor, eles colocavam ou limão ou leite. Por quê? Porque o ácido lático e o ácido cítrico, eles combatem o amargor. Então acabou que criou-se esse hábito por conta desse preparo, entre aspas, mal feito, né? E olha que interessante, a gente nem imagina que seja por causa disso, né? Então, foi assim que aconteceu. E aí agora eu venho para um lado mais prático. Olha só o que é que acontece. Conseguem ver a altura que tá o meu chá? Eu acho que quem tá aqui no Instagram consegue, mas quem tá aqui no YouTube não tá. Não consegue. O chá tá mais ou menos na altura desse detalhe da xícara, tá? Que ele existe, não é por acaso. É exatamente para servir como referência, assim como aqui dentro tem umas florzinhas desenhadas que aqui o pessoal do Instagram tá vendo. O que é que acontece? Eu botei nessa altura, por quê? Porque eu vou acrescentar apenas um pouquinho de leite, que é a quantidade que eu gosto, para poder beber. Inclusive o leite vai ajudar o chá a chegar na temperatura correta para consumo, né? Ó, vou colocar só um pingadinho. Pronto. Aqui já chegou, calma. Aqui já chegou na quantidade de leite que eu gosto de tomar. Você vê que já deixou a xícara mais clara. Mas por que eu tô querendo que vocês vejam isso? Porque eu incluí o leite e ele realmente ficou um milímetro acima dessa risquinha, que dá mais ou menos um dedo de profundidade, né? Dá mais ou menos um dedo para a quantidade do chá. Por que que isso é importante? A etiqueta inglesa, né, a etiqueta britânica, ela fala que o chá ele tem que ser servido de forma que eu consiga movimentar a xícara sem derramar. Então, quando eles colocam essas referências na xícara, é de forma que eu consiga beber sem e colocar o chá de volta na xícara ou no pires e etc, a xícara de volta no pires, sem atrapalhar nada. Então, eu consegui esse objetivo, tá? Outro ponto interessante, preparei o chá a 100 graus, aqui o leite está natural, na hora que eu coloquei, eu consigo perceber que eu consigo beber. Por quê? Porque eu consigo pegar. Então, aí vem um pouco até da sabedoria oriental, né? As xícaras orientais não têm essa asa, por quê? Porque se eu consigo pegar, eu consigo beber, tá? E a gente não, a gente usa a asa. Outra coisa interessante que se fala na etiqueta inglesa, como é que a gente segura a xícara de chá? Não é assim como eu tô segurando. Tá vendo que essa asinha tem uma forma, né? Tem um buraquinho, não é para eu enfiar o dedo, é tanto que o dedo não cabe dentro, tá? Como é que eu faço? Eu coloco o polegar tampando esse buraco, encosto o meu indicador no meu polegar e repouso esses 3 dedos aqui embaixo, ó. De acordo com a etiqueta, eu seguro a xícara dessa forma, tá? Por incrível que pareça, eu tenho muito mais segurança para manusear a xícara. Eu não me queimo, por quê? Porque meus dedos não encostam nessa parte, que é uma coisa que acontece com frequência se você for enfiar o dedo dentro da alça, né, da asa da xícara. Eventualmente, a parte de cima do dedo vai encostar aqui e você corre o sério risco de se queimar se ela estiver na temperatura errada. Então, eu coloco o dedo, coloco o indicador segurando o polegar como se fosse só apertando a asa da xícara, descanso os 3 dedos e posso beber. Quando eu vou beber o chá, por uma questão de etiqueta e até de análise sensorial, eu olho para dentro do conteúdo da xícara. Por quê? Porque aí o meu organismo já vai se preparar para o que vai receber e a experiência fica mais completa. Então eu não posso beber olhando para vocês, eu tenho que beber olhando para cá, ó. Pronto. É assim, tá? E tá uma delícia por sinal. Outra coisa interessante da etiqueta, eu vou suspender um pouquinho o pires, só para vocês perceberem, que senão não vai dar para ver, tá? O que é que acontece? Eu coloquei o leite, tá?
Então, se eu quiser, eu posso usar a colher para mexer o leite e o chá, para eles ficarem uniformes. Eu não vou mexer como o sino de quermesse fazendo esse barulho, não. E nem vou fazer assim, ó. Não. Eu só mexo e coloco de volta a colher embaixo da asa da xícara nessa posição. Percebe que a frente da colher tá aqui na frente e o cabo tá aqui atrás. É como se ela tivesse perpendicular à asa da xícara, tá? É assim que a gente usa. Eu não pego essa colher e coloco de volta na mesa. Por quê? Porque a colher tá suja, vai sujar a mesa, tá? Eu não pego essa colher e coloco aqui na frente, nada disso. A etiqueta fala que tem que ficar debaixo da asa. Por que debaixo da asa? Porque é o local que eu consigo pegar, que eu consigo ver o que é que tá acontecendo e consigo beber novamente o chá sem ela me deixar em apuros. Ó, a colher continua aqui e eu vou tomar meu chá. E devolvo a xícara para o pires, tá? Então, olha como é bacana isso. Mas voltando um pouquinho à questão das histórias que a gente tem sobre a nobreza e o chá, né? O que é que acontece? Deixa eu só servir um pouquinho mais de chá. Quando a gente fala da cultura do chá na Inglaterra, é muito interessante, por quê? Porque, assim, de verdade, antes de começar a estudar chá, eu imaginava que o chá, o berço do chá era a Inglaterra, de tão forte que é a cultura que eles têm. Aí, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que o chá é uma bebida chinesa, é uma planta chinesa, né, que através de negociações e até escravidão e até uma história bem difícil, né, entre a relação Inglaterra e China, que foram as guerras do ópio, causadas exatamente pelo consumo de chá por parte dos britânicos, né? O chá que vinha da China e houve, assim, negociações seríssimas, houve um vício da população chinesa através do ópio que a própria Inglaterra colocou ali dentro, né? É uma parte bem complicada da história britânica que eles inclusive nem falam, né? Para quem me segue há mais tempo, eu sou formada na UK Tea Academy, sou formada em sommelier de chá lá, e é uma coisa que não se falou no curso inteiro, né? Então, assim, é como se fosse um dado meio que vergonhoso disso. Mas a história do chá na Inglaterra e na Grã-Bretanha como um todo, ela não tem só esse capítulo. Ela tem um capítulo que a nobreza foi muito, digamos assim, generosa com o chá e com a população quando participou de um movimento que existiu em toda a Europa, que era um movimento da temperança, isso na época da Rainha Vitória, né? E aonde eles baixaram os impostos sobre o chá para que a população conseguisse consumir o chá ao invés do gin e ao invés do uísque. Olha essa história. Imagina que a população mais carente, na época de frio, eles só tinham, assim, com mais facilidade, acesso ao gin e ao uísque. E eles tomavam essa bebida para se esquentar e iam trabalhar. Essa época coincidiu com a Revolução Industrial. Então imagina que estavam construindo as catedrais, as empresas, os prédios, as pontes, vários e vários, digamos assim, essa parte de engenharia civil durante a Revolução Industrial cresceu muito. E essas pessoas iam bêbadas, subir em andaimes, lidar com máquinas nas indústrias que estavam recém surgindo. Então imagina a mortalidade por acidente que não acontecia. Por causa disso, houve em toda a Europa esse movimento da temperança, que era dando alternativas para a população de forma que eles não consumissem nem o gin nem o uísque de estômago vazio para ir trabalhar. E o chá foi uma bandeira dessa, né? Por quê? Porque o chá aquecia, né? Que era o que eles procuravam na bebida alcoólica. O chá aquecia,
O chá alimentava, né? Porque por ser uma bebida mais morninha, que eles tomavam mais morninha, ele libera um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Então eles ficavam um pouco mais saciados e conseguiam ir trabalhar, diminuindo inclusive a incidência de morte para os trabalhadores nessa época. Então, olha que bacana essas histórias que a gente vai contando. Outro ponto interessante, é uma época que não existia muito controle sobre poluição das águas, né? As indústrias estavam surgindo, jogavam seus dejetos nas águas dos rios que passavam pelas cidades e, querendo ou não, para o chá, em geral, eles deixavam essa água ferver. Então, diminuía inclusive as doenças causadas pela água, porque eles consumiam a água fervida e matavam esses micróbios, matavam essas bactérias. E tudo isso foi descoberto depois, essa influência positiva do chá nesse crescimento, né? Então, assim, tem muita história bacana do chá na Grã-Bretanha, né? Mas também em toda a Europa. Mas voltando um pouco para a nobreza, né, britânica, para a importância, inclusive, da própria Elizabeth, né, na história do chá, até os dias de hoje, a Rainha Elizabeth recebia cerca de 400 convidados nominais nos jardins do Palácio de Buckingham para um chá da tarde, né? Com toda a pompa, toda a circunstância, todo aquele menu, né? Que tem os scones, tem o clotted cream, tem as geleias, tem a patisserie riquíssima, né? Os sanduichinhos que são bem característicos do chá. Eles chamam só o chá. É a gente que tem hábito de dizer o chá da tarde, o chá das 5, mas eles chamam só de o chá, né? The tea. Né? Ela convida pro the tea da rainha, né? Então, assim, convidava. Então, assim, acabava que ela também foi muito forte em manter essa cultura. Tão forte que o atual rei, né, que é o Charles, no casamento dele com a Camila Parker Bowles, né, que é a duquesa da Cornualha, eles receberam os convidados com um chá também, né? Então, olha como é representativo o chá dentro da história desse povo, né? Dentro da história da nobreza, dentro da história digamos assim, da própria rainha e hoje em dia do rei. Né? Então, eu quis trazer isso para vocês porque são coisas curiosas que às vezes a gente não para pensar a respeito, mas que fazem parte da história do chá também, né? Dentro da atualidade, aqui no Ocidente, mas fazem parte da história do chá. Deixa eu só ver aqui quem falou comigo. Olha só, a Aninha tá dizendo que também tá apreciando um chá com leite em homenagem à rainha. Muito bem, Aninha. Deixa eu ver quem mais. Alguém mais falou, é o Chay Assade mandando beijinhos. A Gel Pinheiro dando boa noite. Boa noite. O Léo do sítio Yamamaro. A Mônica da Agoria do Chá. Boa noite, boa noite. Então era isso, né? E assim, e aqui eu trouxe um pouco dessa, digamos assim, dessa finesse, né? Da riqueza do chá. A xícara, né? Mas interessante que o impacto que o chá trouxe, né, para a Grã-Bretanha, né? Vamos utilizar a Grã-Bretanha como exemplo. Oi, Adelina, boa noite. O impacto foi tão grande que à medida que esse chá entrou para a burguesia, entrou para a nobreza, diversos outros negócios em paralelo começaram a se desenvolver. Por exemplo, as porcelanas. Por exemplo, a prataria, né? Muita prataria é desenvolvida com o objetivo do serviço de chá. A questão da própria patisserie, né? Os chefes de patisserie, que são aqueles doces bem elaborados. Que mais? A questão das roupas, né? Os grandes estilistas da época, eles se preparavam para os grandes chás, para os grandes acontecimentos de chás das damas da burguesia e da nobreza. Por quê? Porque elas utilizavam um tipo de roupa que o nome é tigon, que é uma roupa especial para os chás, né? Até os estilistas de cabelo, eles começaram a desenvolver
os casquetes, os fascinators, que até hoje as inglesas usam para o chá, né? Assim, no final da tarde. Elas têm aqueles enfeites, uns bem discretos, outros enormes que elas usam e fazem questão de usar. Por quê? Porque até hoje, para o chá, existe um dress code, né? Existe uma... É como se fosse uma forma de estar vestida para a ocasião, né? Então, muito, muito legal isso, porque acabou que foi, assim, culminando com muita riqueza ao redor. Riqueza no sentido de criatividade, né? De trazer mais requinte, mais sofisticação para o chá. Inclusive, foi esse chá da tarde que me pegou, sabe? Assim, foi quando eu comecei a ter acesso, né, ao chá da tarde quando eu viajava e tudo, que eu dizia, meu Deus, que coisa linda, olha essa louça, olha tudo que tá aqui nessa mesa, essa comida, né, esse chá que combina tanto com tudo isso. Eu não me dava conta ainda do chá em si, mas aquele ritual, né, foi que me fez abrir os olhos pro chá. Engraçado isso, tem gente que é lá pelo caminho do Oriente, eu não. Foi essa coisa do chá ocidental mesmo que me trouxe até aqui. Olha a Adelina dizendo, ó, o leite que você usa no chá é o integral ou desnatado? Não tira muito o sabor do chá? A Adelina, é assim. Esse daqui que eu tô usando é o integral animal, né? Leite de vaca integral. Em geral, eu uso leite vegetal, tá? Eu uso de amêndoas, eu uso de castanha. Por que que eu não coloquei aqui o de castanha? Porque o que eu tô aqui em casa agora com ele é o de castanha com cacau. Então ele é muito mais pesado. E esse chá do Ceilão que eu tô tomando é de uma região mais alta. Então é um chá mais delicado. Ele não é um chá tão robusto. Então ele não conseguiria suportar esse de castanha com cacau. Ele ia sumir, né? No caso do integral eu coloquei por quê? Porque eu gosto só de um pingado. Se você olhar aqui a cor, tá vendo que ele tá não tá tão para leite, né? Tá mais para chá. Então ele segura a onda assim. A depender da quantidade que você coloque de leite e do tipo do leite, e do tipo do chá e do tipo de preparo do chá, porque o que é que pode acontecer? Se você escolher colocar um leite mais gorduroso, que é o caso, né? Esse integral é mais gorduroso, ele tem mais densidade, então você também prepara o chá mais robusto, em maior quantidade de folhas para uma menor quantidade de água. Você deixa mais tempo em infusão, porque aí o licor do chá vai sair com toda essa carga de aroma, de sabores, e o leite não vai conseguir apagar o aroma do chá. Inclusive, se eu puder te sugerir, eu sugiro o chá do Quênia, chá preto do Quênia, né? Principalmente se for o CTC, que é aquele picadinho, que ele é bem robusto. O de Assam, que em geral também é um chá bem robusto. Ou até mesmo o chá brasileiro da Amaia, tá? Que é um chá bem robusto e segura bem a onda, inclusive do leite de castanha, que é o que eu tenho o hábito de usar, tá? Então, assim, é bacana. É uma experiência diferente. Eu confesso que eu não tomo sempre com leite, eu prefiro o chá puro, né? Tô tomando hoje em reverência a Rainha Elizabeth, né? Que se foi. Mas, assim, eu acho interessante. O chá com leite, ele super harmoniza com as comidinhas que eles têm hábito de utilizar no chá da tarde. Então, se quiser fazer a experiência, vale a pena. É bem bacana, né? De tomar com leite nesse sentido, tá? Mas, assim, é como eu costumo falar. No mundo do chá, tudo depende. Depende do chá, depende da forma de preparo, depende do que você vai comer junto. Então, assim, dá certo quando a gente faz tudo pensadinho, dá certo sim, tá? Então, era isso. Mas olha só, então o que é que acontece com isso? Se a gente for pegar os indicadores hoje que tem na Grã-Bretanha, 66% dos britânicos utilizam sim o chá com leite. Cerca de 96% da população toma chá preto como bebida de rotina do dia a dia, tá? Desses 96%, 66% utiliza com leite e 33% utiliza com açúcar,
né? Ora com leite e açúcar, ora só o chá preto com leite. E aí eu também queria falar um pouquinho sobre o açúcar. Olha que interessante isso. O açúcar chegou no chá, na Inglaterra pelo menos, na Grã-Bretanha pelo menos, por quê? Porque assim como o chá, o açúcar na época que eles traziam do Ocidente, do Oriente, era uma especiaria tão cara, quase tão cara quanto o chá. Então, você consumir açúcar, eles consomem aquele açúcar em torrões, né? Você consumir o açúcar e o chá eram símbolos de status, eram símbolo de elegância, era um símbolo de sofisticação. É como se você estivesse consumindo algo que estava na moda, digamos assim, né? Não é à toa que a gente consegue perceber isso claramente quando a gente anda em museus por aí afora, que você vê que muitas vezes a nobreza, a burguesia, a alta burguesia, eles às vezes são retratados por pintores ou por fotógrafos uma vez na vida, e às vezes eles estão ali, do lado tem uma mesinha de chá, com bules de xing, com um potinho de chá, com uma xícara de porcelana bem bonita, torrões de açúcar também estão à mesa. Por quê? Porque ali é uma forma deles sinalizarem o quão ricos, o quão prósperos, o quão bem-sucedidos eles eram, quão poderosos eles eram, né? Então, assim, isso entra também na nobreza, tá? Uma coisa interessante que acontece também, que traz à tona essa questão da nobreza britânica, né, e o chá, é que, assim, como eu falei, o chá chegou na nobreza britânica com a chegada de uma princesa portuguesa chamada Catarina de Bragança. Ela casou com o rei Charles II por uma questão política, né? E trouxe junto com ela um baú de chá que fazia parte do dote que ele recebeu por ela, né? Ela já tinha um hábito de tomar chá na corte portuguesa, né? Por incrível que pareça, o chá chegou primeiro em Portugal para depois chegar na Inglaterra. E ela levou esse hábito para a nobreza britânica e foi muito bem recebido, né? E anos depois, a Anna Russell, que já estava dentro desse hábito novo de tomar esse chá à tarde, era uma duquesa que era dama de companhia da Rainha Vitória, e ela sentia muita fome à tarde, e ela pedia para a pessoa que trazia o chá, dizia, ah, não, vê se lá na cozinha tem um bolinho, um sanduichinho, e pode trazer junto do chá. Foi aí que surgiu o chá da tarde, que eles chamam de o chá, né? E é um costume que até hoje tem, como eu falei, logo no comecinho do nosso encontro, que até a Rainha Elizabeth mensalmente recebia convidados no Palácio de Buckingham. Não deu tempo de eu ser convidada, infelizmente. Vamos ver se vai ficar para o Charles digamos assim, esse insulto, né, de me convidar para o chá da tarde deles lá. Olha, Ana Ruth, ó, então deveria ter mais cultura de chá no Brasil, já que os portugueses conheciam. Exatamente, Ana Ruth. Olha só que bacana a Ana Ruth colocou aqui. O que é que acontece? O Brasil tem sim uma cultura de chá. O chá chegou no Brasil em 1822, trazido por Dom João VI, né? Ele tinha o hábito de tomar o chá na corte portuguesa e ele mandou uma pessoa ir buscar na China plantas de chá e mestres de chá e pessoas que sabiam trabalhar com chá para implementar o chá no Brasil. E aí foi uma sequência de desencontros. Eu não consigo falar todos agora, a gente vai se aprofundando e vai descobrindo cada vez mais coisa, né? Mas o fato é que eles gostavam do chá preto e acabou que eles trouxeram 4 mestres de chá verde, né? Então, assim, acabou que as pessoas que eles trouxeram 300 chineses. Mas ao invés de fazer tipo uma seleção, vamos ver aqui quem é que sabe mexer com chá. Não, eles chegaram na praia e disseram, meu povo, é o seguinte, a gente vai montar um chazal no Brasil, quem aqui quer ir? Levanta o braço. E aí vieram 300 chineses, quando foram olhar, eram pessoas que eram marceneiros, pedreiros, trabalhavam com sei lá o quê. Mas não tinha ninguém que era especialista em chá, a não ser esses 4 mestres de chá, mas eram mestres de chá verde. E aí é uma longa história.
Mas hoje no Brasil ainda tem 3 famílias remanescentes da cultura japonesa, porque aí já é uma outra fase da história do Brasil no chá, que vieram em 1935, né? Exatamente. Eu, Ana Ruth, eu não posso falar isso porque eu tenho alunos maravilhosos de Portugal, mas nesse caso foi bem chato isso, né? Nessa nova fase, que foi com a chegada dos imigrantes japoneses em 1935, vieram muitas famílias com o intuito de desenvolver o chá no Brasil e chegamos a ter 40 empresas de chá no Brasil, chegamos a ser o terceiro maior produtor de chá do mundo. Olha isso, né? É uma quantidade muito grande de chá, considerando que o chá é a segunda bebida mais consumida do mundo. Imagina isso, a gente ter esse posto até hoje, né? Só que o que foi que aconteceu? Políticas econômicas, né, do Brasil, com essa história toda, acabou que muitas dessas famílias faliram e sobraram 3. A família Maia, que tem chazal há mais de 40 anos, que aí é a única remanescente dessa fase da história. Mais de 40 anos não, mais de 70 anos eles têm história de chá, né? A família Shimada, que retomou o chá de 2014 para cá, e a família Yamamaro, que foi de 2017 para cá, tá? E são chás maravilhosos, eles estão no interior de São Paulo, na cidade de Registro, que é a capital brasileira do chá. Por incrível que pareça, existe isso, tá? Então, assim, a gente está resgatando essa cultura. Cada vez mais pessoas se interessam em ser especialistas em chá, sommeliers de chás. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que procuram por isso, que querem saber mais, que querem saber de livros, né? Então, assim, é uma cultura muito rica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Hoje em dia, não. Em 2020, que foi o último dado que eu coletei, eram 72 países produtores de chá. E a coisa mais incrível é que com o chá, e aí eu abro aspas para quem está chegando aqui agora, toda vida que eu falo de chá, eu tô falando da Camellia sinensis, dessa planta, né? Essa planta chinesa, que a partir dela vem 6 famílias de chás. Chá branco, chá amarelo, chá verde, chá oolong, chá escuro e chá preto, tá? Quando eu falo chá, eu tô falando dela. Não tô falando de boldo, não tô falando de erva doce, não tô falando de hibisco, porque tecnicamente isso não é chá. Isso é tisana ou infusão, tá? Então, o que é que acontece? Essa Camellia sinensis, a cada lugar desse que ela está sendo plantada, que ela está sendo cultivada, ela tem como se fosse assim, uma simbiose com esse local, e ela vai se adequando àquele terroir e ela traz para a xícara aromas e sabores totalmente diferentes. Então, assim, é aí que está a riqueza do chá. É por isso que quando eu falo de chá, eu falo que tem infinitos aromas e sabores. Por quê? Porque de cada lugar, de cada mestre de chá que mexe, de cada região que tem mais ou menos sol, que tem mais ou menos chuva, que a planta é assâmica, ou é sinensis, ou é derungiensis, cada uma dessas vai dar para a xícara aromas e sabores totalmente diferentes. É isso que é muito encantador. Além da história do chá de cada um desses lugares, né? Então, assim, o chá, ele traz isso, né? Ele traz esse... É como se fosse assim, o chá é um convite para você viver uma imersão cultural, social, histórica, econômica, né? Partindo do princípio que é o segundo mercado de bebidas do mundo. Que mais? Social, porque resgatou muitos povos, né? Principalmente na África, de guerras civis incríveis, que o chá está sendo âncora para esse povo se reerguer, e é uma história muito linda. Que mais? Digamos assim, as cerimônias que a gente vê dos povos, né, que são as formas que as pessoas se relacionam com o chá. E hoje a gente citou, de certa forma, a cerimônia do chá inglês, né? Eu coloco entre aspas, porque não é algo formal, mas é algo que tem uma etiqueta, que tem um passo a passo, que tem alguns elementos que estão presentes ali, né? E assim, e eu acho que é por isso, né, que as pessoas querem entender mais, querem buscar mais, porque é muito rico, né? Assim, te coloca numa condição cultural muito diferente, porque você entra em contato com diversos pontos que você nem imagina. Voltando um pouquinho para a família inglesa, né, para a família britânica,
Tem um filme que é muito legal, que é Vitória e Abdul, que mostra os hábitos intracastelo da Rainha Vitória, dessa mesma do movimento da temperança, dessa mesma de toda essa revolução com o chá. E tem um determinado momento que ela estava fazendo uma reunião de líderes de estados, né, de outros países com ela, e eles foram para as Highlands, né, lá na Escócia, que assim são montanhas incríveis, lindíssimas, e todo o conjunto de chá com mesas, com tudo, foi levado e ela montou esse serviço de chá completíssimo, elegantíssimo, no meio da montanha, assim, no meio do nada, para eles terem essa reunião. Então, é algo que é realmente arraigado no costume deles, né? E assim, eu dou graças por isso, porque foi por causa desse acesso à forma deles tomarem chá que o chá me fisgou, né? Assim, eu só tive acesso à parte oriental do chá, essa parte de meditação, essa parte de cerimônias orientais, essa parte da história mesmo oriental com o chá, através do chá britânico, né? Assim, foi o chá britânico que abriu as portas para mim. Foi a primeira oportunidade que eu tive de participar de um chá da tarde mesmo, a inglesa e tudo. Então, para mim foi muito especial esse momento, tá? Então, assim, olha, a Tanusha. Ei, Tanusha, que saudade de ti, criatura! Coisa boa saber que tu tá aqui. Aí, pois é, Vitória Abdul é um filme bem bacana que traz um pouco. Na verdade, o chá tá muito ligado à arte, né? Se a gente parar para pensar que o chá, ele tava muito ligado às altas classes, né? Tanto a nobreza quanto a burguesia, é de se esperar que isso seja retratado nas artes, né? Em livros, em filmes, em pinturas, né? Nas diversas formas de arte. Né? Então acaba que a gente tem muitos filmes sim que retratam o chá, e em geral os filmes ingleses, né? Os filmes que eu amo, inclusive os filmes ingleses, os filmes franceses, eles sempre têm cenas com chá, porque o chá tá muito mais no dia a dia deles do que o café ou qualquer outra bebida que a gente tenha o hábito de ter à mesa também, tá? Então, assim, se você quer saber mais sobre isso, né, assim, acaba que a gente se especializa e vai, digamos assim, buscando tudo isso. Eu tenho nos meus stories, um stories assim, guardadinho para filmes. Depois, se quiser dar uma olhada, clica lá que já tem alguns. É exatamente isso, Tanusha. Eu tô aqui, ó, com um chá preto do Ceilão com leite, né, em homenagem à rainha. Foi essa a questão, você matou a charada. Tu tá bebendo o que aí? A Tanusha é uma querida que o chá colocou no meu caminho, que tá lá nos Estados Unidos, né? Ela fez o curso de sommelier de chá na primeira turma da artesanal e tá lá. Quero saber dessa história. Mas era isso, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, me manda direct, pergunta aqui que eu volto para falar, que eu só faço questão de trazer esse assunto para vocês, é um assunto que eu amo. E assim, eu queria um brinde hoje, né? Assim, um brinde ao chá, um brinde a essa meio que revolução que o povo britânico fez com o chá aqui no Oriente, ou desculpa, aqui no Ocidente. Eu sou essa que confunde direita e esquerda, então eu acabo confundindo o Oriente e o Ocidente também. E a Rainha Elizabeth, né? Que ela seja recebida de braços abertos pelo nosso Criador, né? Um beijo bem grandão. Obrigada pela sua presença e tchim, tchim. Até segunda-feira. Tchau, tchau.